Esse podcast foi viabilizado com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e foi gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música EMAN. Está começando agora mais um podcast Árvore Musical. Árvore Musical. E hoje estamos aqui com ela. Valéria Custódio. Cantora. Mulher preta, antes de mais nada. Compositora. Produtora executiva de projetos artísticos em Mogi das Cruzes, nascida em Mogi das Cruzes, né? Compositora. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, gratidão, agradeço muito. Bem-vinda, Valéria. Bem-vinda. Estamos entre amigos, hein? Estamos muito felizes com a sua presença, nesse momento também tão profundo, né, na sua vida. Sim. E vai ser muito bonito conectar com as suas raízes, com a sua essência, né? Com todo esse desabrochamento do seu ser, em honra também a toda a sua ancestralidade. Muito bem-vinda. Obrigada, gente, gratidão, prazer estar aqui. Acho que tá saindo tudo certinho, né? Eu falo baixinho, mas espero que esteja saindo. Pra mim tá saindo muito gostoso estar aqui, muito saudável nesse momento. E eu espero que seja um papo divertido, leve, que eu possa apresentar um pouquinho do que eu sou pra vocês também. Desse outro lado, né? Da artista, que isso é muito interessante também. Que legal. Então a gente começa pelo começo, né? Pela semente. Tudo começa na vida, né? Assim, se a gente pode observar a vida como uma árvore da vida, né? É a semente dessa árvore. O seu gênio artístico, ou quando você sente na sua vida que germinou essa sensação, nossa, eu sou uma artista, eu sinto isso, eu sou uma artista. Ou eu quero ser, sabe aquela coisa? Gente, boa pergunta, eu não sei. Não sei dizer, porque isso pra mim se confunde muito com a minha infância. A minha própria infância é a própria arte, assim. Porque não vem de uma família de artistas, nem pai nem mãe, mas eu venho de uma família muito musical. Tinha muita música em casa. E tinha música de segunda a segunda, literalmente. Então, as minhas irmãs escutavam muita música, a minha mãe escutava muita música. E no final de semana, quando eu ia para casa da minha avó, com os meus irmãos, tinha música. E tinha muito samba, muito MPB. Então, eu falo que se confunde muito, porque eu tenho um tio, o nome dele é Salvador, e ele é um baterista maravilhoso, só que não atua profissionalmente nisso, é um grande hobby que ele tem. Opa. E ele dava um instrumento para cada sobrinho. Ah, que legal. Com essa intenção de iniciar dentro da música, ter esse lugar. E era só para os mais velhos, eu era mais nova. E eu não via a hora de chegar a minha hora de ter algum instrumento. Porque eu sempre gostava muito, né? Então, eu venho de uma família que meu irmão toca bateria, minha irmã também brinca. Enfim, os meus primos tocam violão, cantam. Então, para mim, sempre foi muito natural ficar nesse meio. Então, quando eu ganhei o violão do meu tio, eu falei, bom, já não era sem tempo, né? Que chegou a minha vez. Quantos anos você tinha? Eu tinha já 11 anos, 12 anos. Mas a minha irmã já tinha ganhado o violão do meu tio, do Salvador. E eu brincava com esse violão, mas não sabia. Então, para mim, foi muito natural quando eu esbocei a vontade de estudar música, de entrar nesse universo. E para minha família, que não tinha recurso nenhum, né? Uma família pobre, sem esse acesso pleno a uma faculdade de música, essas coisas. Eu não tive nenhum tipo de não. Muito pelo contrário, eu tive um total estímulo do sim. Mas o estímulo do sim veio junto com o que você quer, como você quer. Então, você quer ser cantora, você quer tocar, você vai estudar, e isso, você vai entender como isso funciona. E muito da minha mãe, maravilhosa, que disse sim, falou, vai, porque ela adorava música e ela sempre teve muito orgulho de ter uma filha cantora. Que legal, que bom. Até a passagem dela foi... E eu fiquei muito feliz de ela em vida conseguir ver essa sementinha de quando eu quis ser cantora, nem sabia que eu queria ser cantora, eu queria fazer música. Até esse momento de carreira mesmo, né, de seguir. Então, o meu desabrochar foi na infância. Eu diria que com uns 9, 10 anos que eu tive essa noção de querer muito, assim, carreira, né? Seguir na área. Mas desde criança eu já amava, já gostava muito, assim. Eu ficava fissurada
Música, qualquer tipo de música, eu gostava muito. Que lindo. Sim. Que legal, né? Então tem aí um tio adubando essa semente para germinar, né? De alguma forma. Com certeza. Eu acho que esse tio, o tio Salvador, que a gente chama ele de tio humano, porque ele é muito jovial, ele é muito jovem, ele é um irmão, né? Irmão. Então ele foi muito, muito determinante dentro da minha formação musical, não só pela parte de aporte financeiro, de dar o violão, de pagar aula de violão, essas coisas todas. Mas porque depois que eu comecei a tocar à noite, ele tocava bateria comigo. Que legal. Ele foi comigo nesse processo. E é muito interessante, porque ele me ajudou a entender a música como essa plenitude que ela é, né? Então, a música, para mim, ela foi primeiro porque eu gostava muito de fazer. E a parte financeira da música veio muito depois, né? Eu não pensava ela profissionalmente. Eu pensava ela como ela é. E tudo que me veio depois, o que tá vindo, é resultado de um amor pleno que eu fui ensinada a colocar dentro da profissão, né? E esse tio, para mim, é ainda, para mim, uma dádiva ter ele perto, assim. E acho que esse acompanhamento dele com você no começo é fundamental, né? Porque dá uma segurança, né? Fundamental não só para mim, mas para minha família, né? Também. Porque a minha mãe, imagina, né? Ela ia em todos Tocar os shows. na noite Minha e família tal, foi sim. muito presente, assim. Legal. Então, essa segurança não só para mim, mas para ela também, né? Uma base. Sim. E aí a gente já está nas raízes, né? Que essa é uma raiz forte, né? Da tua carreira, da tua vida. Sim. E é justo isso que a gente vai te perguntar agora, sobre as tuas raízes, né? Quais são as suas origens, sobre os seus ídolos inspiradores, quais são as suas principais influências na tua vida, quais são as suas bases fundamentais, assim, nessa construção da tua artista, né? Desse teu ser artista. Interessantíssima essa pergunta, né? Na questão de raiz. Eu venho de uma família mineira, por parte da minha mãe, e de uma família nordestina, digamos assim, por parte do meu pai. Então, uma mescla muito grande, né? A gente quase que são opostos, quase, né? Uns falam muito tranquilos e outros são demais. Assim. Quem que é quem? O meu pai, né, vem de uma família mais nordestina, nordeste ali e tudo mais. E a minha mãe vem de uma família mineira, né? Minha avó é mineira. Meu avô mineiro, parte de mãe mineira. E a parte do meu pai do outro lado ali. E ter essa... Sol e a lua. Exatamente. De noite, Literalmente, né? literalmente. Exatamente. E é interessante porque a minha raiz, tanto musical quanto de inspiração, vem muito disso, né? Então... Eu adoro o Clube da Esquina, por exemplo. E isso é muito importante para mim, assim, esse lugar, essa música mineira. Mas, ao mesmo tempo, eu adoro forró, eu adoro, né, a cultura popular, por exemplo. Que vem muito desse lugar que o meu pai ensinou a gostar. Mas o meu pai gostava muito de rock. Era uma loucura, ele não gostava, ele não via. E o meu pai me ensinou a gostar muito de uma artista chamada Tracy Chapman. Ai, Que ela é maravilhosa. E foi o primeiro grande contato que eu tive com música, realmente. Trace Chapman. Só que eu não conseguia... Não tinha acesso a computador, nem essas coisas. Não conseguia ver a artista, né? Então, eu fui ver o rosto da Trace Chapman muito tempo depois. Jura? Vocês são parecidas, né? Então. E quando ele sentou do meu lado, porque eu tava com esse violão, que era da minha irmã, né? O primeiro... tentando fazer alguma coisa nele. E ele falou, olha, você conhece essa música? Aí eu falei, não conheço. E ele cantou em inglês do jeito dele. E eu me apaixonei, porque o meu pai estava num momento raro de ficar em casa, porque eu trabalhava muito, do meu lado, e cantando uma música que despertou em mim uma coisa incrível. Eu falei, uau, que música é essa? E ela é uma das artistas que, para mim, é fora de... Eu acho que mais que uma referência, ela é uma grande mulher, assim, porque você vê uma artista que usa, né, que usa o dread, que usa trança, que usa cabelo natural, que é uma mulher preta e que lota um estádio, sabe? Você fala, uau, agora eu tenho noção do que é isso. E já naquela época. Naquela né? época. Uma Whitney Houston não vou nem dizer, mas assim, uma Tracy Chapman que pega um violão e ela é uma compositora, uma mulher preta, né? Eu falei,
que incrível, que poder é esse? Então, as minhas raízes vêm muito dessa música também norte-americana, do pop, vem também do ska, né, do reggae. Poxa, eu adoro Bob Marley, Skatalites. São muitos artistas, não conseguiria dizer um. Não, claro, são vários, mas é só pra gente conhecer um pouco das suas raízes, né? Assim, que você considera, né? As influências. E eu costumo dizer que eu sou um apanhado de muitas coisas que eu fui aprendendo das pessoas que passaram por mim, igual todo mundo aqui tenho certeza. E por mim passou meu pai, que me trouxe a Trish Chapman, passou minha mãe, que me trouxe música sertaneja, me trouxe samba, né? Me trouxe a Whitney Houston, que me trouxe desenhos da Disney com trilhas sonoras maravilhosas, né? Então, eu sou meu tio, que me apresentou Earth, Wind and Fire, né? Nossa, Soul, enfim, passou o Marreco. Muita gente, passaram as minhas irmãs, que aí me trouxeram as músicas mais populares, atuais. E depois me trouxeram Bob Marley, muito. Falei, uau, incrível. Uau. Então, eu tenho uma grande dádiva de ter crescido numa família, assim, que me apresentou muita coisa, muita referência mesmo, assim. Da música pop, ao samba, ao reggae. E eu não tenho nenhum preconceito, assim, musical. Isso aí, pra mim, é muito rico. Mas as minhas raízes, com certeza, estão na música preta. Isso aí, pra mim, é muito, sabe? Hoje eu vejo que é isso, assim. A música preta, pra mim, é a música afro. Com certeza, tem essa musicalidade toda. Poderosíssima, né? Pra mim, a minha mãe, assim... Pulsação da música. Minha grande raiz é a música preta. São os artistas pretos, com certeza. Sim. Então, a gente agora... Essa árvore está crescendo, já estamos no tronco dessa árvore. Você falou de não ter preconceitos. Isso ajuda bastante na carreira, né? E a gente queria saber como que foi essa constituição como profissional, né? Como que está sendo a construção da sua carreira, como é que você está, o que te motiva ainda, né, hoje, como que está dando ali sustentação nessa carreira, que é esse tronco. Como cantora mesmo. Como cantora produtora. como... Sim. Então, é o que eu coloquei antes, né? Toda profissão para mim, seja qual eu fosse escolher, eu tinha que fazer porque eu sentia uma vocação naquilo, um amor naquilo. Eu não faço as coisas que eu não sinto amor, assim. E nem entrevista mais. Né? Então, eu tô aqui porque eu sinto muito amor, assim, muito carinho. Que bom. Na tratativa, nas conversas e tudo mais. E é com muito carinho também que eu converso muito com as pessoas hoje em dia sobre alguns temas, né, que são importantes de abordar. E na minha carreira, eu sinto que ela flui porque eu coloco muito amor e muita verdade nela. Né? Eu não sou uma... Eu estava conversando, inclusive, com umas pessoas que também produzem uns dias atrás, que eu tô num disco onde é um disco que ele tá tendo uma oportunidade muito maior do que o meu primeiro EP, que foi o Púrpura. Foi gravado, inclusive, aqui nesse estúdio. Por conta de um estudo que eu tive acesso de produção. E eu sei que eu tenho um lugar... Você fez uma formação de... de produção executiva, fui estudar marketing, né? Então, formei em marketing. Porque ter uma voz bonita e compor bem, ela vai até certo ponto, né? Tudo vai até certo ponto com o seu talento. Se você não sabe trabalhar ele muito bem, ele acaba te corroendo, né? Eu tava sentindo muito isso com a minha voz, enfim, com o que eu sabia fazer dentro da música, assim. E eu acabei pensando, eu falei, bom, eu tenho duas opções aqui. Ou eu vou ser cantora, ou eu fico cantando. Né? Ou eu sou a cantora, ou eu sou cantora. Eu sou a produtora, eu sou a produtora. Porque para mim é muito difícil, porque eu sou uma mulher preta. E eu sou uma mulher preta, artista brasileira, artista independente, que tem uma companheira agora, né? Que se viu, que voltou para dentro e falou, bom, algumas coisas para mim já vão fechar, porque eu me assumi como uma pessoa bissexual e casei com uma mulher, pronto. Muitas portas para mim já fecharam, mais ainda. Outras se abriram de uma forma gigante. E são escolhas de carreira também, né? Que isso não tem como, vai acarretar dentro desse universo. Só que eu consigo ter uma caminhada porque eu faço tudo com muito amor.
Então, eu não sei dizer muito essas coisas de, olha, como tá a sua carreira? O disco tá na primeira fase do Grammy, uau, que incrível. Eu Que falo, massa. poxa, genial. que legal. Parabéns. Isso é Merece gratidão. muito. E é É um isso, trabalho né? lindo, Pois né? é. Incrível. Só que eu falei, foi tanto carinho dentro desse projeto que ele flui, assim, ele vai muita tranquilidade. Eu corro muito atrás também. Então, a minha carreira, assim, gente, ela não tem nenhum privilégio. Eu não tenho nenhum privilégio. Pelo contrário, né? Eu tenho todas as portas fechadas, né? Imagina. Eu tenho algumas oportunidades, e essas pouquíssimas oportunidades, eu pego elas muito bem e eu falo, olha, essa aqui é a minha. Pego e não solto. Porque eu fui educada assim. E eu tive, igual eu disse, uma grande dádiva, um grande privilégio de nascer numa família que me educou como uma menina preta. Eu não fui educada só como uma menina. As minhas irmãs me educaram como uma menina preta, depois como uma mulher preta, depois como uma artista preta, e é isso. A vida é assim. Vai estudar. Mas é assim, né? Você tem essas coisas. Então, nesse momento de carreira que eu consigo trabalhar dentro do universo da música, né? Nesse momento eu fui para minha casa, consegui mobiliar uma casa, trabalhando na área, tô com um disco que eu vou entrar em turnê agora, rodando. Para mim é uma grande forma de não só protesto, mas também de luta contra esses preconceitos, né? E eu olho para mim com maior orgulho, assim, porque dentro do Brasil é difícil você ter uma carreira dentro da arte independente, né? E é difícil você conseguir oportunizar isso e coincidir isso com uma artista que estuda. Então, eu sou uma artista que gosta de ficar estudando muitas coisas. Então, eu sei o peso de cada coisa, né? Então, eu tive, por exemplo, convites de gravadoras que eu olhei e falei, não quero. Não agora, não é bom para mim. E que talvez se eu tivesse assinado, não estaria numa primeira fase de Grammy Latino, por exemplo. Eu estaria fazendo outras coisas. Então, essa questão do momento da carreira, eu escolho ir com muita calma, mas eu escolho ir com muita verdade também, né? Então... o tronco, ele diz muito, assim, da constituição da sua carreira, da estruturação da sua carreira e também do propósito. O que te fez continuar e vencer os desafios, né? O que te fez continuar? O que me fez continuar muito, assim, Inaya, foi essa questão de... Primeiro, eu sou ariana, né? Então, cada não que eu ouvia... Eu sou de Áries. Eu falava, não, mas por que não, né? Por que ele tá ganhando mais que eu, né? O artista ali assim, branco, né? O homem tá... Não, eu sou incrível, eu vou... E eu ouvia muito não, mas ao mesmo tempo eu ouvia muito sim. E muita gente me fortaleceu na carreira. Eu tenho pessoas maravilhosas. E o que me fez continuar foi ver que eu olhava para o lado e não tinha ninguém igual a mim, assim, no meu raio de visão. Não tinha ninguém, porque nasci em Mogi, comecei a carreira em Mogi das Cruzes, uma cidade né, extremamente, a gente já sabe como ela é. E eu falei, bom, eu quero chegar eu queria muito chegar em grandes prêmios, assim. Minha mãe colocou isso muito na minha cabeça também, que eu tinha que estudar aí, que eu tinha uma voz muito bonita. Então, era muito esse incentivo, mas sem pressão nenhuma, mas por esse lugar de, né, canalizar. E o que me fez continuar foi as minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs incríveis, a Maiara e a Fernanda. E a minha irmã foi a primeira pessoa a formar na faculdade, assim. Depois de uma prima que eu tinha. E foi... A mais velha? É, a Fernanda, que é o amor da minha vida, uma inspiração enorme, assim. E eu olhava, a Fernanda estava fazendo faculdade, estava estudando, ela estava indo. E sem privilégio nenhum também, sabe? Eu olhava a Maiara numa faculdade, aí passou numa federal. E eu não me cobrava por elas estarem fazendo isso. Muito pelo contrário. Falei, caramba, eu quero cantar. Eu vou dar tanto orgulho para mim quanto para minha família, sabe? E vem muito disso. O que me fez continuar foi olhar para as minhas irmãs e ver que elas também estavam continuando. Não é fácil para ninguém ali. Então, é isso. E eu olho para trás hoje, em Mogi, muita coisa mudou. E eu tenho certeza que eu faço parte dessa história, né? A gente tem edital hoje em dia que tem cota aqui na cidade. Quando eu comecei, não tinha cota nenhuma aqui, né? Cota para minoria, política pública, afirmativa. E foi uma grande luta, assim. Vai ter o Compir agora, que foi dia 25 de julho.
o Dia da Mulher Latino, né? Dia da Mulher Preta, Latina, Americana e Caribenha. E a Valéria Custódio foi ali indicada para ser homenageada também. Então, pensa nessa luta, né? Pensa em quem tá vindo antes. Pensa no EMAN que tá abrindo. O que me fez continuar foi, ok. Eu tenho uma missão aqui, eu entendi isso. Eu tenho uma missão de abrir caminho. Ótimo. Né? Eu preciso abrir caminho porque eu tive caminhos abertos. Eu sempre tive muito isso comigo também. Eu fui muito ajudada. Como é que eu posso ajudar? Então, o que me faz continuar esse tronco todo, esse caminho todo, é esse entendimento que eu acabei tendo de ver que não sou só eu, né? Não é só pra mim. Eu tenho uma carreira que não é só pra mim. Que legal. Esse é o motivo, assim. Vou pegar a maravilha. deixa, então, do tronco. A semente germinou, lançou raízes. Sim. Se formou e agora a gente vai analisar a copa. A princípio, os galhos e folhas, né? Então, a copa a gente vai refletir um pouquinho sobre louros e frutos, os resultados dos esforços. Acho que você já colocou um pouco isso na sua narrativa aí. Os primeiros, né? Resultados. Mas quais foram os primeiros desdobramentos de reconhecimento da sua obra profissional? Assim, quando você começou, agora eu vivo de música, né? Os primeiros esforços profissionais, assim. Resultados, né? Desdobramentos, primeiros desdobramentos, né? Gente, é bom vocês irem falando mesmo e me orientando, que eu falo várias coisas ao mesmo tempo. É demais. Assim que a gente gosta. É tudo divididinho e a Valéria vai colocando várias coisas. Eu acho dividido, engraçado. Chega na a gente Copa, só Não, é que eu adoro falar. Já é um momento bioma, Copa, né? Já sim, tem esse momento Copa também, tem as aves, vai ter a florada, os frutos. Então, esse momento de reconhecimento, para mim, ele começou em 2019. 2017, porque foi quando eu ganhei o edital para... Ele era muito concorrido. Quando abriu o edital do EMAN, né? Porque era o comecinho do EMAN e tal. E na cidade de Mogi das Cruzes tem muito artista. Tem muito. É uma cidade muito frutífera, muito próspera nesse sentido. E era muito concorrido. E gravar naquela época não era igual tá gravando agora, né? Agora já tá bem mais tranquilo, mais fácil. Então, quando eu consegui passar com um EP, que é o Púrpura, eu fiquei muito feliz, assim. Então, eu era mais novinha, foi 2017, passei nesse edital. Para mim, foi o primeiro lugar que eu vi e falei, tem alguma coisa aqui. E aí, aquela questão da oportunidade que eu tinha falado. Falei, tem uma oportunidade aqui. Eu peguei com a mão toda e falei, eu vou seguir essa caminhada e vai dar tudo certo. Entrei, gravei e fui fazer uma turnê no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. De forma totalmente independente, assim. Uau. Corajosa também. Mas você já tinha uma banda, os músicos toparam? Não, eu fui com voz e violão. E o Milton Mori, que é um contrabaixista que toca com muita gente, é incrível, um ser humano fora de série. Ele, pra mim, não existe, essa pessoa aqui nesse mundo. Ele me ajudou muito na questão de gestão de projeto. É aí que entra a Valéria na questão da carreira dela. A Valéria, ela é uma Valéria antes e depois do Milton também. São as pessoas que foram fortalecendo. Porque eu ganhava o dinheiro com música, mas eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. E o Milton me ensinou a fazer um fluxo de caixa, gestão, planilha, enfim. Aí eu comecei a me apaixonar por gestão de projetos. Aí eu fui estudar. Então, eu digo que é 2019 porque a partir desse EP que foi o Púrpura, que passou nesse edital, né, para fazer essa gravação, eu coloquei ele no Festival Nacional da Canção, que era o de Mogi das Cruzes, que era muito, muito requisitado, muito, muito respeitado, né? Um festival nacional, assim. E eu consegui classificar uma canção que é Flores Pretas, que trata sobre essa questão racial, que é em parceria com o Thiago da Costa, enfim. E eu classifiquei a canção e tinha muita música do Brasil todo. E a música classificou para ser apresentada. E só isso para mim já era uma grande felicidade. Minha mãe ficou muito feliz e tudo mais, saiu no jornal. Foi comecei a sair no jornal, minha família tava muito... Nossa, uau! Legal. Eles estavam muito felizes, assim. E aí eu lembro que a música classificou para ser apresentada, foi no Teatro Vasques. Aí minha família foi assistir, tava lotado o Teatro Vasques, muito festival, né? E aí eu olhei, eu comecei a ficar com medo de subir no palco para defender a música.
Aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, não quero ir, não vou. Mas é um friozinho da barriga. Não, era horrível. O Vasco estava lotado, parecia Festival da Canção de 69, 70. E era muito bonito, foi muito bonito de ver ainda. Eu fiquei muito emocionada, só que eu fiquei com muito medo. Tinha muito músico muito incrível, imagina, vários artistas que eu admiro até hoje. E eu olhei, a Mônica Salmazo tava jogando, né? Tava uma galera, assim. E eu ali, tipo, saindo, imagina. Eu falei pra minha mãe, não vou subir. Ela olhou pro meu rosto, assim, bem pro meu olho e falou assim, você trata de rezar uma Ave Maria, você vai subir nesse palco, você vai ganhar, você vai. E eu comecei a chorar muito, assim. Falei, mãe, eu tô nervosa. E ela falou pra mim, reza e vai, você vai ganhar, você vai conseguir. E muito acreditando, sabe? Aí tava minha mãe, minha irmã, minha prima, tava todo mundo. Aí eu fui defender a canção, muito trêmula, tremendo, horrores. E aí, um silêncio. Eu subi com voz e violão, que era voz e violão essa edição. E eu já estava muito feliz que a canção tinha classificado. E esse festival, você já ganhava o dinheiro, só por ter classificado. E eu já estava feliz que tinha uma grana. Falei, uau, que incrível, tal. Não preciso nem ganhar o troféu. Aí eu fui, toquei, apresentei. E depois que eu apresentei, ficou um silêncio no teatro. Acho que quase uns 30 segundos depois que eu acabei a música, de silêncio, assim. Nossa, aquele frio ao E aí eu falei, puta. E agora? E o meu olho foi direto pra minha mãe. Tipo, mãe, me salva, o que tá acontecendo? Aquela coisa de, né, filha, de mãe e tal. E minha mãe foi assistir. Eu olhei, aí a minha mãe tava perplexa, chorando, e de repente começou uma salva de palmas absurda, muito, eu levei muito susto. Aí o pessoal falou, não, já ganhou, classificou, não sei o quê. E era uma galera, e era muita gente. Tava lotado o Vasco, tinha gente em pé. Aí eu comecei a ficar assustada e saí do palco, assim, eu nem agradeci. Eu vazei. Eu fui embora, tem vídeo disso, depois eu tento mandar pra vocês. Ah, legal, manda sim. Só que depois que eu terminei, eu levei um choque, porque ninguém bateu palma. Aí eu falei, nossa, eu pensando que a canção tava, né, uau, muito incrível. Enfim, aí depois eu fiquei com muito medo, porque as pessoas começaram a bater muita palma e eu saí do palco correndo, assim. Aí eu lembro que o Matheus Sartório depois olhou pra mim, né, tal, ele era secretário na época, tal, deu uma piscadinha, assim, tal. Aí depois eu tava no camarim, o pessoal abraçando, falando, uau, que música, tal. Só que eu tentava acreditar naquilo, só que era muita música boa, meu. Eu falei, uau, não vai. Ai, que incrível. Aí, de repente, eu sentei do lado da minha mãe me abraçou, tal, minha família lá, dando aquele apoio, né? Uau, que incrível. Muito importante, né? Super, muito. E aí, eu fiquei meio cabisbaixo, que era cada música uma melhor que a outra. Aí, de repente, chegou, acabou, foram premiar. Aí, eu tremendo já, querendo ir embora. Aí, quando eu tava saindo, eu falei, não quero mais ficar. Eu tava indo pra fora e tava muito cheio, né? Eu não conseguia ir, as pessoas queriam abraçar. Aí chamaram, assim, o prêmio Prata da Casa vai pra Flores Pretas, da Valéria Custódio. Aí, começaram... e me levaram pro palco, que eu não tava querendo ir. Aí falaram, senta aí, que você, né, tipo, vai chamar, tal. Aí eu não queria, aí foi nesse momento que eu vi o grande primeiro prêmio, assim, pra mim, foi na minha cidade ser reconhecida como uma compositora, assim, né? Em meio a tantos artistas muito incríveis, assim. Então, 2019 eu considero que foi o começo. Depois vieram outros. Depois vieram outros prêmios, homenagem, reconhecimento aí. E pra mim, nesse momento, tá na primeira fase do Grammy Latino é uma coroa, não é nem, pra mim não precisa nem ganhar, né? Se ganhar vai ser ótimo. Mas só de estar numa fase do maior prêmio da música, pra mim sabe, tá tudo certinho ali, tá maravilhoso. Sim. E a gente já sente o aroma das flores, né? Aroma das flores. Porque agora, depois dos galhos e as folhas, né? Aí começam a brotar as flores. As flores a gente traz aqui como esse momento que tem a ver com esse momento que você acabou de descrever, né? Que é quando você percebe que o seu aroma está sendo sentido pelas pessoas, que a beleza da sua arte tem um lugar, né? Que aquela planta está florida, todo mundo olha, sim, né? Quando você sente que você floresceu quanto artista? Eu sinto que ainda tô florescendo, sabe? Eu diria que é no Miragem, que é esse outro
que é o meu segundo disco, que é um disco mesmo, né? Que a gente chama de EP, que é menor, tem 6 faixas, e o Miragem tem 10 faixas, assim. E é um momento de composição que eu tô um pouquinho mais madura. Mas é difícil você falar que um compositor jovem é maduro. Pra mim é só o Caetano, o Chico, o Gil, pouquíssimos são, né, na juventude. Você compor muito bem exige muita vivência, muita experiência, né? E eu sou muito tímida, eu sou muito caseira. Pra eu ficar saindo e viver as experiências, foi muito agora, assim. E pra mim, esse florir, né, ser notada como artista, pra mim, começou em 2019 um pouquinho, mas agora com Miragem eu sinto que é um lugar onde as pessoas olham muito, né? Então, onde eu tento sair na rua com bastante calma e não é tão calmo. Porque em alguns lugares eu já não consigo mais sair, assim, então nem vou. Eu prefiro ficar um pouco mais tranquila. Mas eu diria que esse desabrochar, esse florir todo... Porque a árvore também floresce várias vezes, mas sim, você se reconheceu como uma árvore florida, talvez pela primeira vez. Eu acho que 2021 para mim foi um ano muito importante. A gente estava na pandemia, né, esse processo. Foi o momento que eu mais consegui me olhar como uma artista que estava se gostando mesmo, assim, sabe? Tava se entendendo, porque eu tava me entendendo como pessoa, como mulher. E isso é muito importante. Eu não me reconhecia muito como artista mesmo, já ganhando essa projeção regional na cidade. Eu não me reconhecia muito como artista porque eu não me reconhecia como uma mulher bissexual, por exemplo. Eu tinha vergonha de externalizar isso, né? Em 2001 foi quando você assumiu a sua bissexualidade? 2021. Perdão, 2021. 2021. Foi quando eu comecei a ter processo. Eu entrei na terapia, né? Fui pra terapia. Minha irmã psicóloga também conversou muito comigo, né? Mais velha, Fernanda, de novo, nesse meu processo. E foi quando eu comecei a me entender como um ser humano. Eu sou assim, tá tudo bem. Eu sou assim desde que eu sou assim. Eu não tive muito esse... sou assim, não sou assim. Eu, Valéria, sou assim. Então, fui me sentindo, me olhando, me vendo. E as composições foram ficando mais maduras, mais bonitas. A musicalidade foi ficando mais aflorada. E eu comecei a me ver como uma pessoa assim, mais política, mais crítica. E não tem jeito, isso reflete na arte. Né? A gente vai se descobrindo enquanto ser humano, enquanto pessoa. Qualquer profissão que você tiver, ela vai ficar mais afiada, ela vai ficar mais próspera, mais bonita, mais potente. Então, esse meu florir, eu acho que 2021, para mim, até aqui, foi um processo, ainda está sendo um processo muito legal. Tá florescendo continuamente. Super desafiador, mas bem bonito, assim. Aí rola um pós-pandemia. Você acha que a pandemia influenciou esse momento de voltar para dentro, né? introspecção e se reencontrar, ou não tem nada a ver? Nossa, com certeza, natural? com certeza, Ricardo. Porque, assim, eu tive a oportunidade de ficar em casa. Então, eu tinha morava com a minha mãe ainda e tal. Eu tive esse momento de conseguir trabalhar em casa, de fazer projeto. Foi um momento que teve muito recurso para projeto audiovisual, né? Dentro do setor cultural. E eu era uma pessoa que já estudava a escrever projeto. Então, eu conseguia acessar esse lugar com um pouquinho mais de facilidade. Então, eu conseguia trabalhar em casa, fazendo live e tal. Então, para mim, esse momento de introspecção e autoconhecimento, um estudo mais aprofundado, 2020 para mim foi determinante. Pandemia, o processo da pandemia, vendo tudo aquilo, com a minha família, que teve a oportunidade de ficar em casa, minimamente, né? Até 2021, que foi o processo que eu tive mesmo, o começo de escrever as canções do Miragem, que eu lancei em outubro de 2022. Então, esse momento para mim de introspecção foi importantíssimo para que eu me reconhecesse como essa pessoa que eu sou hoje, assim, né? Nesse momento. Que linda! E esse florescimento também nos traz uma reflexão sobre a inspiração. O que você sente que te inspira a compor? E o que você pode dizer sobre o seu processo de composição? E aí você já pode começar depois a trazer um pouco sobre a música que a gente vai escutar. Sim. Se você quiser usar ela como um exemplo desse processo de composição. Mas o que te inspira a compor, como é o seu processo de composição? E aí você pode começar a trazer uma dessas flores que é a que você escolheu para hoje. Maravilha. O meu processo de composição, ele não é um processo
que tem fórmula, né? Não sei se alguns compositores têm isso, alguns talvez tenham. Mas o meu, ele é muito, muito orgânico e muito dinâmico também. Então, por exemplo, quando eu estava na fase do EP do Púrpura, que é o comecinho da composição, como compositora, né? Eu estava num momento onde eu achava que eu tinha que escrever todo dia. Eu preciso escrever todo dia, mas eu não faço isso. Mas eu era mais nova, não tinha tanta responsabilidade. Então, o processo, eu começava a dinamizar ele dessa forma. Eu escrevia todo dia. E eu tentava achar inspiração em tudo. Só que eu me forçava a achar inspiração. Esse é um erro muito grande, assim. Eu me forçava a escrever coisas, assim, sabe? Que fossem muito boas. E não fluía. Não dava muito certo. Então, eu deixei, depois de um tempo, o meu processo fluir. Então, dia a dia. Tanto que você pega o que eu era num Púrpura e você vem no Miragem, eles são muito diferentes, assim. Né? Eles têm uma evolução, um salto gigantesco de composição. Então, eu creio que esse processo, para mim, ele vem no dia a dia de convivência, muita influência do momento político que a gente estava vivendo me influencia até hoje. Eu não estou compondo nesse momento porque eu estou juntando sentimentos. Eu estou nesse processo de juntar o sentimento. Passei por um momento de perda da minha mãe, então é um momento que eu estou introspectiva comigo. E tá tudo bem assim também, não estou me forçando a escrever. Mas eu sei que eu já preciso escrever, porque tem muita coisa. Senão começa a disparar para todo canto muita coisa. Eu falo, não, pera, eu preciso escrever. Então, para mim, ele vem muito perto da natureza. Eu adoro escrever perto da natureza. Água para se benzer, que é a música que eu fiz, sugeri pra gente tocar aqui hoje, é que abre o Miragem. Eu fiz ela de uma forma muito natural, mas foi na pandemia. E tava chovendo no quintal, a minha irmã tava junto comigo em casa. Falou, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, vamos tomar uma cerveja. Tá tudo bem, a gente vai conversando. E começou a chover. Aí eu falei, nossa, Fer, tem até uma água, né? Pra abençoar a nossa breja, o nosso momento, vamos conversar. E eu tava com violão, e eu falei, nossa, água pra abençoar, né? E começou a vir, né? Água pra se benzer, cheiro pra se banhar. Porque eu já tava nesse processo de autoconhecimento, de tirar muita coisa da vida. Então, comecei a compor nesse sentido. E o Miragem, pra mim, ele é um disco que, pra mim, é até perigoso ficar ouvindo. Não gosto muito de ouvir. Porque ele é um disco que é muito eu. Isso é um grande problema. Porque é muito a Valéria. É muita verdade, é muito amor. Aquilo que eu falei. Então, como é muito amor e muita verdade, ele vai de uma forma muito natural. Então, ele chegou lá na Folha de São Paulo, ele chegou na TV Cultura. Ele vai muito, né? Aí eu dei uma travada nele. Por quê? Porque eu precisava, de novo, passar um processo, ficar um tempo com minha família e tal. E esse processo de composição, ele é muito assim. Quando eu voltar a escrever de novo, talvez seja um disco só sobre a minha mãe, por exemplo. Né? Sobre processos, sobre Você essas diz experiências. Assim, né? Você ficou presa naquela Valéria que compôs tudo aquilo, mas a gente é um processo vivo e você... Daí agora está se conectando com um novo momento da Valéria. A composição... Em que sentido você quer dizer, assim, essa coisa de ser perigoso? Ela é perigoso para mim, porque ele é um disco de divisor de águas para mim, como pessoa mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu escrevi o Miragem, eu já sabia que eu gostava de pessoas. Eu já sabia que eu estava tendo um chamado para descobrir as minhas raízes mais a fundo. Então, o que é a religião de matriz africana? O que é um orixá, né, mesmo? Quero saber o que é isso? Por que tem tanto preconceito? E o chamado para mim, como uma mulher preta, estava muito forte. Eu comecei a ler muito Angela Davis. Muito, muito, muito Angela Davis, Malcolm X, Teresa de Benguela. Eu comecei a ver tudo muito, sabe, muito amplo. E isso, quando você descobre de onde você vem... Fica tudo muito forte. Você precisa tomar cuidado, porque senão você começa a odiar o mundo inteiro, todo mundo. Então, o Miragem, ele traz muito isso. Tanto que tem uma canção chamada Odoiá, onde eu falo um verso que no show até peço pro público cantar, que é: e me lavei do que não presta, e me aliei ao verbo amar. Porque eu só queria amar tudo. Eu comecei a ter acesso a tanta coisa, que eu falei... Eu não posso odiar as pessoas, cara. Todo o processo, eu preciso
tá, eu sei disso, eu sei que aconteceu tudo isso, como é que eu vou fazer? Então, Miragem, pra mim, ele é um processo muito incrível. E quando eu tô muito fora da minha linha, sabe? Quando eu tô muito desconectada comigo mesma, eu volto no próprio disco. Porque pra mim foi um momento muito bonito de me reconhecer, de me colocar. Sou eu falo, poxa, sou eu ali. É isso, a Valéria é essa Valéria. Eu me reconheço mais no Miragem do que no Púrpura, por exemplo. Sim. Porque é onde eu tô de verdade. No Púrpura eu tava tentando imitar a Marisa Monte, a Cássia Eller, a Nina Simone. No Miragem eu sou a Valéria. Você pode dizer que esse amadurecimento Sim. da composição tem a ver também com um desabroxamento de você mesma, né? De uma revelação, talvez, de mais de quem você realmente é. É aquela questão que eu coloquei de como, quando a gente perde o medo de olhar pra gente como pessoa, o que a gente é mesmo, né? O que a gente tem medo, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, de quem a gente não gosta, porque tem gente que a gente não gosta mesmo. E eu não tenho medo de falar isso. Tem pessoas que eu falo, melhor não. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não, né? Tem energia que não vai bater, tá tudo tranquilo. Mas eu respeito. E quando eu olho pro Miragem, eu falo, poxa, ali foi fundo. Eu falei, tá, quem eu sou? Eu tive coragem de fazer isso. Então, hoje em dia, quando tem alguma coisa, algum atrito que eu não quero me olhar, e eu sei que eu errei, eu tenho até receio de escutar o disco. Porque eu falei, se você se olhou ali, por que você tá fazendo isso aqui de novo? Ah, entendi. Sim. Você tá retrocedendo por quê? Né? Quando eu tenho alguma discussão com a minha companheira que eu falo, mas você já evoluiu aqui, por que tá de novo isso? Eu falo, bom, vamos escutar o Miragem. Porque tá tudo ali. Legal. E claro, é um complemento, né? Imagina, não tá tudo ali. É quase se olhar nos olhos, né? Mas musicalmente. Exatamente. Então, pra mim é um disco que parece um grande abraço pra mim, assim, sabe? E quando eu, agora, né? Voltando pra show e tudo mais, esse meu momento de amadurecimento como pessoa e como compositora, ele fica muito nítido pra mim. E muito bonito também. Então, eu tô num momento onde eu me acho uma pessoa muito bonita e muito corajosa. E completamente imperfeita. Falo, como você tá terrível, tá Isso difícil, é o mais hein? lindo de tudo. Libertador, né? Incrível, Que é isso, pois é. Eu passei 3 dias longe da minha companheira, porque eu tava arrumando as coisas da minha mãe. E eu falei, que bom que eu estou longe de você. Porque eu preciso respirar um pouco. Eu preciso, você também. E quando eu vi a minha irmã, eu falei, Fer, que bom que eu vim ver. Só que bom que eu tô longe de você também. Porque a gente tem a nossa caminhada, né? E eu tenho 1 bilhão de coisas pra descobrir. Porque eu preciso voltar a compor. Eu preciso entender quem é essa Valéria nesse momento. Eu já não tenho minha mãe nem meu pai. E isso é um momento muito doido, gente, sabe? Eu não vejo a hora de começar a escrever pra ver o que vai sair desse momento. Porque eu falo, tá... A gente sabe que vem sozinho pra esse mundo mesmo e vai sozinho, mas... E agora, né? O que vai acontecer? Eu quero ver quem que é a Valéria. Eu falei, uau, tô ansiosa pra ver esse momento de composição. Esperamos. Foi uma ótima pergunta. Eu tô ansiosa pra ver esse momento, assim. Amada, então a gente chega agora aos frutos. Qual é a sua produção como artista, né? As composições, os álbuns, se você quiser falar um pouco sobre isso, os projetos, as parcerias, as realizações consolidadas, o impacto, né? Você está trazendo tudo isso, mas se você quiser refinar, trazer um pouco mais, e aí a gente vai pedir para você trazer também, né? Um pouco para você trazer o teu canto dessa sequência. Então, eu tenho os 2 trabalhos mesmo, que são os meus, que é o EP, que é o Púrpura, que eu lancei ele em 2019, que foi uma porta de entrada muito, muito bonita pra mim. Era o que eu tinha de oportunidade no momento, e eu peguei e falei, bom, é agora, né? Vamos lá. Que eu tinha que começar de algum lugar. E ele foi lançado de uma forma muito bonita, me deu esse prêmio de Prata da Casa, em Mogi das Cruzes, num festival nacional, que foi muito legal. E tem parceria com o Thiago da Costa, que é um grande parceiro de composição que eu tive. Ainda tenho, né? Agora a gente não se vê tanto por conta da correria do dia a dia. Mas é um EP que eu tenho maior orgulho, assim. E depois veio o Miragem, que eu lancei dia 7 de outubro de 2022. Ele tá fresquinho ainda. E começo a trabalhar ele agora, nesse ano, com mais empenho, né?
que a gente vai pra turnê. Onde as pessoas podem escutar os dois? Tá tudo na plataforma digital, gente. Spotify, Deezer, Apple Music. E tá como Valéria Custódio Oficial em tudo, assim. Tanto nas redes sociais também. E é muito legal isso da plataforma, que dá pra ouvir tudo, né? Eu fico vendo, assim. Mas eu gosto de vinil. Eu tenho que falar pra vocês que eu sou fã de vinil. E eu tenho esses 2 trabalhos autorais lançados. O Miragem, ele tem uma composição com o Cal Caldas, que é um baterista, um produtor, um compositor, que tá na mesma linha de energia, de pensamento que eu tô, e faz parte da mesma geração. A gente tem a mesma idade, praticamente. Acho que ele tá com 29, 28, 29. Ele tava trazendo essa desconstrução, reconstrução, construção, né? E eu falei, Cal, me dá uma música, sabe? Me dá uma música desse momento de limpeza, sabe? De reestruturação. E ele fez uma música chamada Faxina. Então, dentro desse disco, que é o Miragem, tem a participação dele. E, poxa, tem tantas participações incríveis que eu fiz. Eu participei do disco do Henrique Habib, que, né, faleceu também, uma grande figura de Mogi das Cruzes. E tem a direção do Sartori, que é um querido também. Participei de disco do Thiago da Costa. Participei do disco do Macau, que é o compositor de Olhos Coloridos, né, que a Sandra Sá gravou de forma brilhante. Que tem a direção da Sandra Sá também, que é uma querida. Então tem muitas parcerias, né? Eu até vou me perdendo, vou até parar de falar porque senão eu esqueço. Mas tem muitas, assim. Mas eu acredito que um parceiro de composição que eu tive foi o Thiago mesmo, que me ajudou nesse amadurecimento, nesse processo enquanto compositora. E eu pretendo trabalhar o Miragem mais um pouco, né? E tem o projeto Esfera, que eu tô fazendo ao lado da Thaís Naomi, que é uma guitarrista maravilhosa. Nova mamãe também aí, da Thier. Thier tá com uns meses, bem bebezinha. E a gente tá fazendo esse trabalho, que é um duo. Eu faço voz e violão e ela toca guitarra, né, acústica, uma jazzista maravilhosa. E a gente vai lançar esse EP também com as músicas de versão acústica, né? Então são esses trabalhos em conjunto. Quero muito trabalhar com mulheres também, né? Nessas parcerias, mulheres pretas. Então, são muitas coisas, assim. E os meus frutos, eu espero que sejam... Ai, gente, eu quero ficar trabalhando, produzindo todos os dias, sabe? Gravando todos os dias, abrindo caminhos. Porque eu acho que quando você consegue acessar, você precisa oportunizar também. Né? Não é só você acessar, você precisa... É muito sério o acesso, né? Opa. Esse é o gancho que eu precisava. Muito sério. Vamos ouvir agora no Frutos antes? Acabou o tempo. Para a próxima etapa da árvore. Ai, que legal. Já que a gente momento. Chegou no fruto, vamos comê-lo, não é? Claro. Depois, por favor, devolva o gancho. Escutar água para se benzer. Água para se benzer. Teremos que esperar a degustação, porque o Caio teve um imprevisto, ele logo estará de novo. Bem que eu disse pra vocês que eu tinha pego o gancho. Tá Não certo, tem Você jeito. tá na vibe. Maravilhoso. Olha lá, depois a gente degusta, gente. Vai ficar com mais vontade. Não, Dá a gente água vai- na boca, tá aqui, ó. Você brilhando. comentou a questão do acesso, né? E aí a gente isso leva numa próxima pergunta, que é a questão das suas sementes, as sementes que você já está gerando, né? Deixa eu até ler aqui, porque isso Dar é acesso. muito sério. Com os Quais frutos são vão os ser sonhos, sementes. projetos futuros do entrevistado para a sua vida e legado, e principalmente como você vê o seu trabalho já influenciando outros artistas, outras pessoas. Essas são as sementes que já estão germinando em outras... Nossa, essa é uma pergunta muito séria, né? É uma pergunta muito séria que às vezes eu não presto muita atenção, assim. Eu tenho... Por isso que eu disse que hoje em dia eu tenho um pouco mais de cuidado em olhar o que eu tô fazendo e como eu tô acessando também. Porque eu sei que isso gera reflexo, né? E tem artistas mais novos, né? Na cidade, igual eu disse. Quando eu tava começando, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu sabia que eu queria muito e eu precisava começar de algum lugar. Mas eu não sabia que lutar tanto e ser uma figura de uma mulher preta, falando que precisava melhorar, que precisava ter cota, né? Que é diferente.
acarretaria nesse momento que a gente está vivendo hoje, em editais aqui da cidade, né? Claro, não é só a Valéria, tem muitas pessoas, muitas frentes que lutaram pela mesma coisa. Mas dentro da música, você vai... Eu fui caminhando, né? Nesse processo. Então, para mim, essa semente de ter, por exemplo, um Profac, eu abri, ver políticas afirmativas, eu olho e eu falo, caramba, valeu a pena, sabe? Eu olho, eu converso muito no Compir, que teve a inauguração. Nessa exposição, tinha a Mariana, né? Que é uma cantora também maravilhosa, tem uma voz incrível. E a gente conversa muito, assim, na rede social e tudo mais. E quando a gente se encontra, eu vejo as mesmas dores, né? Porque uma coisa é a Valéria Custódio, que já consegue caminhar com a canção dela e tudo mais. Você pega a Mariana, que ainda tá vindo com a canção dela, tem esse processo. E aí eu falo, tá, eu já acessei. Como é que eu posso encurtar o caminho da Mari para que ela consiga já acessar mais rápido do que eu acessei? Porque já tá mais curto, né? Não preciso ficar guardando para mim essas coisas. Então, para mim, é nesse lugar, assim, o que eu plantei, o que eu colhi, o que eu vou deixar, né? Porque para mim não vale... Sim. Eu tenho maior orgulho disso, porque eu sei que não foi fácil, mas eu quero olhar para trás e para o lado e falar, meu, essa pessoa que veio depois de mim, que é minha semelhante, ela não precisou fazer isso. Eu já fiz, tá aqui. Sim. Sabe? E eu falar, olha, tá aqui, é assim que faz. Tem coisa que você não precisa deixar a pessoa passando perrengue, né? Igual a gente fala. Você pode tirar ela dali e falar, olha, não é assim. E isso eu tô sentindo que já tá acontecendo. E eu fico muito feliz quando não é numa proporção enorme. Mas dentro de um eixo, dentro de um segmento, eu sei que eu já plantei uma sementinha e isso tá sendo muito importante para mim, assim. Por isso que eu tenho tanto cuidado quando eu abordo alguns assuntos. Quando as pessoas me convidam para algumas coisas, que eu falo, opa... Se eu plantar isso aqui sem entender o que eu tô fazendo... Você sempre tá pensando em que isso pode... Como isso vai afetar também, né? Quem pode se inspirar, quem vem depois, né? As próximas gerações musicais, assim. Sim, e não só dentro da área artística, mas na vida mesmo, né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho de 1 ano. A tia dele é uma mulher preta, casada com nesse momento com outra mulher. Amor, eu te amo, espero que seja duradouro pra vida toda. Mas o que eu quero dizer com isso, né? O que é isso? O que eu quero deixar pra ele? Enquanto legado, ele é o sobrinho da Valéria Custódio, e aqui em Mogi a Valéria Custódio é uma pessoa que tem esse acesso. Ele vai na prefeitura, na Câmara, vai ter a foto da Valéria Custódio lá. O que isso adianta para ele? Vai também a foto dela. Exatamente. O que eu quero dizer para ele, né? Então, eu quero dizer mais que isso, né? Eu quero ensinar, eu quero contribuir, não só para ele, mas para outras gerações, para minha geração. E isso eu sei que minimamente eu já tô conseguindo, né, provocar. Engraçado que quando você fala de empurrar para frente, né, de ajudar a encurtar o caminho, né, das pessoas, eu vejo sua mãe. A força que você trouxe, a força que ela te deu, dos momentos que ela te deu, o empurrão que você precisava, né? E aí a gente bota para frente aquilo que a gente também recebeu, e eu tenho certeza que ela fez isso por saber a dificuldade que é. Minha mãe era uma mulher muito guerreira, muito incrível, assim. Às vezes eu esquecia da força da minha mãe, né? Porque, não sei vocês, o que vocês pensam disso, assim, mas às vezes eu não via minha mãe como uma pessoa. Eu via minha mãe como minha mãe. Né? Não, minha mãe, não. Não é alguém, minha mãe. É minha mãe. E muitas pessoas, elas... Super mãe, né? Minha mãe foi a mãe, maravilhosa. Muito brava, mas a mãe. E foi muito bom, porque ela... Quando ela via que, né, dentro desse lugar dela de maternidade, né? Via que a gente estava indo para um lugar que era aqui, ela já falava, é aqui, né? E ela cortava algumas experiências, mas também soltava para isso. E foi para mim um momento muito interessante de entender, né, como que ela se desenvolveu enquanto mulher, enquanto pessoa, e o legado que ela deixa. Como ela lutou pela vida dela até o final, foi muito, sabe? Foi muito. Eu olhei e falei, mãe, descansa.
mãe, E eu falava, eu conversava com ela, o que eu preciso fazer? Porque eu me sentia, né, ali de mãos atadas, o que eu posso fazer? E eu lembro que ela, serena, falou pra mim, olha, não precisa ter medo, vai dar tudo certo. Depois ela falou, mas você precisa cuidar de você. Pronto, foi a última coisa que eu ouvi da minha mãe nitidamente, assim. E esse cuidar vem muito dessa semente que ela plantou e o fruto que deu, porque eu sou um fruto da minha mãe. Né? Então, as escolhas que eu fizer, não precisa só honrar minha mãe, precisa honrar toda uma ancestralidade. E eu tenho uma coisa muito forte, que eu tenho um dom pra música muito grande. Eu preciso saber o que eu tô fazendo com ele. É uma grande responsabilidade. Né? Ser uma mulher preta, ter um sobrinho de 1 ano, tá recebendo homenagem com 28, né? É muita coisa. Eu falo, uau, peraí. E mesmo se eu não fosse, né? Todo mundo aqui tem uma grande responsabilidade, porque tem coisas que a gente faz que... Pô, tem uma criança aqui. Se eu não... Dependendo do que eu falar, ela vai reproduzir. Né? A gente é influência assim, mesmo sem querer. A gente está sempre influenciando alguém. Com certeza. E sendo influenciado também. Sim. E é essa semente toda, né? Tal, que eu quero plantar. Eu comecei a ver a vida de uma outra forma, assim. E eu quero ser uma pessoa boa, né? A Teresa de Benguela já passou por essa humanidade. Eu preciso entender melhor o que eu tô fazendo, né? Vou aproveitar o gancho, então. Agora, quero ser uma pessoa boa. E a gente vai entrar no momento seiva. Seiva. E a seiva, assim como os nossos fluidos, né? é aquilo que nos nutre, né? O nosso alimento interno, aquilo que nos sustenta. A sua relação vital com a sua vocação, realização em diferentes aspectos. O que te nutre, né? O que te faz sentir, o que te alimenta, o que te traz sentido na vida, né? E é esse olhar interno, é perceber esse aspecto maternal dentro de você, esse olhar para dentro. O que me nutre, a espiritualidade e a ancestralidade são coisas que me nutrem muito, sabe? Eu não me entendo muito, nunca me entendi, assim, desde criancinha. Sem estar em contato com alguma coisa que é maior. Eu preciso estar em contato com alguma coisa que é aqui. Eu não me entendo muito aqui, só. Então, por exemplo, quando eu acordo, eu não gosto de me atrasar, por exemplo. Então, para acordar, se eu vejo que eu tenho um compromisso muito cedo, eu acordo antes, para mentalizar, para fazer uma meditação, uma oração, para que eu consiga entender o que eu tô fazendo. E sempre foi assim. Então, a minha fé mesmo, ela me nutre muito. Sempre foi. Só que agora ela tá mais aflorada, porque eu tô ficando um pouco mais velha, tô entendendo um pouco mais, tô tirando vários paradigmas, vários preconceitos, que a gente vai crescendo, vai colocando na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, eu conheci a Umbanda. E pra mim foi incrível aquilo. Falei, onde é que isso tava que eu não tava aqui, sabe? Por que estavam me tirando, assim? Falei, preciso conhecer. E devagarzinho eu fui indo, falei, olha, o que me nutre muito é a minha espiritualidade. Eu não me entendo como pessoa, como mulher, como profissional, sem estar em contato com a natureza, sem levantando de qualquer jeito, comendo de qualquer jeito, sabe? Eu preciso ficar bem tranquila, preciso ficar com calma e ter muita calma antes de agir, porque eu sou uma pessoa muito impulsiva. E eu sinto que a minha nutrição vai além da comida mesmo, sabe? É uma coisa muito aqui também. Eu gosto sempre de ter a espiritualidade de uma forma muito presente na minha vida, porque senão eu sei que eu vou tombar por um lado. Isso não é muito saudável pra mim, já aconteceu e eu não gosto. Então o que me nutre é a minha fé, que eu acredito, assim. E o amor me nutre muito, assim, todo dia. É isso. Maravilha. A gente, falando de nutrição, a gente também não pode deixar de abordar a fotossíntese. Sim, que é essa coisa de produzir o próprio alimento, né? Essa árvore que, em contato com essa luz, que pode ser a espiritualidade, que pode ser, talvez também
o olhar do outro, né? Ou esse amor, ou essa conexão, enfim, essa luz, ela tem a sua própria habilidade de transformar isso em alimento. E a gente também entra um pouco aqui, a arte é sustentável? Como que é possível viver da arte em termos materiais, financeiros, e em termos também de realização e satisfação? A realização e satisfação, ela vem desse lugar material também, né? Porque a gente está aqui nesse lugar e eu preciso comer, morar e dormir. E são necessidades básicas, né? Todo mundo precisa, né? E isso é muito doido, assim. Eu digo que é doido porque é doido mesmo, sabe? Pensar nisso, eu falo, poxa, tá. E esses dias eu vi uma coisa muito interessante no Instagram, que foi uma artista falando pra arte, sabe? Falando pra arte como se ela fosse uma pessoa, uma persona mesmo. Ela falou, qual foi a arte? Eu te dou tudo, você não me dá nada. Né? Eu tô sempre correndo, mas você não me reconhece, sabe? Dialogando com isso, com esse lugar do artista tá sempre correndo, mas não conseguindo ter alcance midiático, não conseguindo ter estabilidade financeira. Ela confronta a arte mesmo do porquê que alguns vão e outros não vão. Ela tem esse diálogo. Eu achei interessante e ao mesmo tempo eu fiquei questionando. Eu falei, nossa, me provocou uma coisa. Eu falei, nossa, nunca falei assim com a arte, que desrespeito, né? Mas é porque dentro do que eu tenho de realidade, não sou a pessoa mais rica do mundo. E é muita labuta, é muita luta para você trabalhar dentro dessa área. Principalmente quando você não tem berço, você não tem respaldo. Então, para mim, é muito complicado. É complicado nesse sentido material. Mas o que eu vejo, que eu comecei a limpar de mim também, assim, foi, tá, eu vou conseguir trabalhar nessa área. Primeira coisa que eu já tinha na minha cabeça era isso, não tinha outra área. Eu vou conseguir trabalhar dentro da música. E a música é muito vasta, né? Mas e era ainda é muito certeiro para mim. E eu falava, eu quero ser uma cantora e uma produtora. Como que eu quero ser uma cantora e uma produtora? Não conheço ninguém, eu vou ter que fazer o quê? Então, esses lados avessos para mim, da arte, eles vieram primeiro. E só que não vieram externamente, vieram da minha mãe, das minhas irmãs, só que de uma forma muito amorosa, né? Não é assim, você não vai ser. Isso aí é passar perrengue. Não, vieram de uma forma muito calma. Olha, isso é isso, e isso é difícil. Você falar que é difícil para uma pessoa de Áries, ela vai falar, eu quero. Eu falei, eu amo, eu quero, eu vou ser. Então, e isso é muito interessante, porque o lado material da música, para mim, ele começa a se mostrar agora. Então, por exemplo, eu fui para minha casa, então aluguei um espaço, mobiliei uma casa. Isso para mim é uma grande vitória. Sou uma mulher preta dentro da música, para mim eu tô muito feliz. E tem a minha companheira ali dentro da casa também. Eu falo, uau, que legal, uma casinha. Olha que legal você sair de uma entrevista, de um show, e você ir para sua casa, você fazer o seu movimento. E eu falei, nossa, que grandioso. Mas eu não penso assim, nossa, eu queria ter um palacete em Hollywood. Eu nunca pensei isso com arte, sabe? Por isso que eu digo, a música para mim, eu gosto da música em si. E eu tento não ofendê-la. Só que eu tenho o pé no chão e eu sei que eu preciso comer, beber e eu não tenho herança. Então eu falo, calma, preciso fazer show e eu tô na música porque ela me dá esse retorno. Porque eu sei que é difícil, muito difícil. Só que essa realização pra mim, ela vem de muito tempo. Às vezes eu não quero mais fazer mais nada, às vezes eu quero largar da música, confesso, falo, não quero mais, é muito complicado, é muita gente. Só que ao mesmo tempo eu falo, nossa, já me deu tanta felicidade, já me deu tanta realização. E o lado material, ele vem com a construção e com a administração. Esse é um lado que a galera não fala, né? Saber administrar dinheiro, ter educação financeira. Não importa se você é médico, trabalhar na NASA, ou se você não tiver, vai ser difícil para você, né? A mesma coisa. Se não souber administrar, não importa quanto você ganha, nunca vai ser o suficiente. Exatamente. Né? Tem esse lado, né? Então, acho que é uma via de mão dupla, mas acho que é nesse lugar, assim, né? Acho que dá para melhorar sempre, né? E eu vou nessa luta de melhorar sempre.
Mas eu tô muito feliz, eu sei que tem um caminho muito próspero, muito saudável dentro dessa área também. Então eu fico calma, procuro me manter calma. Aproveitando essa reflexão da moça falando com a arte e essa possibilidade de você conversando com a música, o que você falaria para a música hoje? Agradecendo ou nesse lugar do não te quero, mas eu te quero, não sei. Eu falaria que é um amor bandido, né? Um amor complicado demais, é um amor difícil, confuso. Porque Ou não é, né? eu dou tudo pra ela, né? Tudo é pra ela, desde manhã, meu dia. É todo pra música. E a música, eu não lembro agora quem me disse que a música, ela é uma deusa muito faminta. Ela quer você a todo momento. Se você não der, você não vai ter. E ela é assim. Então, o meu dia, eu acordo agradecendo a música, eu falo todo dia, música, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque é verdade. Só que esse lado material às vezes pesa. Porque tem cachê de show que atrasa. Então, se você não tiver administração financeira, vai ser um grande problema. Você tem que, né, às vezes, aportar show antes para receber. Tem toda uma administração. Então, eu comecei a entender que é uma questão de ser uma empresa. Estava conversando, inclusive, com o Caio aqui, que é o querido que fica no estúdio, sobre esse lugar. De como é importante você administrar bem o que você faz e saber o que você quer, né? Esse é o lugar. O que eu quero, né? Tudo dá. O que eu quero, né? O que vai ser? Mas pra música eu nunca disse que eu não te amo. Tipo, eu não quero mais você. Não, eu brigo, acho que a gente mas... quer provar e degustar dessa fruta. Então vamos. É agora. Degustar dessa fruta da água de benzer. Gostosa. Água pra se benzer. Água pra se benzer, cheiro pra se banhar, chuva pra se lavar, impureza. Sorte eu quero ter, mas faço por merecer. Cada amanhecer em glória. Respeito é bom, eu gosto, eu só falo que eu sei em terra de cego. Quem tem olho não é melhor que ninguém. Respeito é bom, eu gosto, eu só falo que eu sei em terra de cego. Quem tem olho não é melhor que ninguém. Para com deda, para com deda, para com deda, para com deda, água pra se benzer, cheiro pra se banhar, chuva pra se lavar, impureza. Sorte eu quero ter, mas faço por merecer. Cada amanhecer em glória. Respeito é bom, eu gosto, eu só falo que eu sei em terra de cego. Quem tem olho não é melhor que ninguém. Respeito é bom, eu gosto, eu só falo que eu sei em terra de cego. Quem tem olho não é melhor que ninguém. Para com deda, para com deda, Que lindo, né? Maravilha. Que voz, né? Nossa, que força. A força, a autenticidade, força, presença. Muito bom. Obrigada, Muito gente. obrigada por trazer, através da sua arte, aquilo que precisa ser trazido, né? Que você veio trazer para contribuir para essa floresta. Que É, nossa floresta, que é o que a gente vai te
puxar de você agora. Teu Maravilha. bioma, né? A tua biosfera. Então, a gente vai te perguntar um pouco sobre a tua relação com a cidade, uma mensagem que você gostaria de deixar também para a cidade e como você se vê e como você é vista, né? Você já falou um pouco, mas de uma outra forma. Nessa floresta de várias Nessa árvores floresta. musicais. De uma cidade abundante, né? Também de arte, de crianças, de seres, de... Você pode falar além da cidade se quiser também, né? Mas a princípio é a cidade. Gente, eu amo Mogi. Eu amo Mogi das Cruzes. É uma cidade que eu tenho um maior carinho, assim. Eu amo a Serra do Itapetí. A gente morou com a minha avó um tempo e no quarto que a gente dormia, a gente abria, tava a serra bem pertinho, assim. E pra mim foi uma infância muito gostosa. E o que eu falaria pra cidade é: vamos cuidar melhor de Mogi das Cruzes, né? Do meio ambiente, da cultura, do que ela tem de melhor para oferecer, cuidar melhor dos parques, né? Abrir de novo a Ilha Marabá, que eu quero conhecer, não tive oportunidade. Uma cidade tão linda, né? Perto do litoral ali, enfim. Eu tenho muito xodó com Mogi, então eu sou meio ciumenta. Eu falo, tem muita gente vindo pra cá, peraí. É verdade, né? E é um lugar incrível, né? Tem documentários, tem a primeira partitura do Brasil na cidade. É um lugar muito potente, assim. E a gente cuidar melhor do nosso quintal não custa nada, né? Eu digo que a gente valorizar o nosso quintal, valorizar quem tá aqui, não só na área artística, em todas as áreas. É muito importante. Na região também, né? Mogi é uma cidade que ela é referência em muita coisa. Então, acho que a gente cuidar melhor do nosso quintal é uma mensagem muito poderosa, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento muito caótico em diversas esferas. Começando pelo nosso quintal, a gente já melhora o mundo, com certeza. E é assim que eu a vejo, assim. Como Mogi me vê, ela me vê porque eu sou uma artista mogiana. Quem não sabe que eu sou uma artista daqui, me vê como uma pessoa comum, normal, que anda, que tenta separar o lixo, né? O resíduo, tenta cuidar bem da sua casa, enfim, me ver como uma pessoa mais tímida também. Uma pessoa brava, assim, que eu ando assim na rua. Introspectiva. Mas é coisa de ensinamento de infância, né? Olha, fecha a cara, que aí ninguém vai mexer com você e tal. Então é essa coisa que eu vou tentando tirar hoje em dia ainda. Né? Teve uma fala sua no começo da entrevista, que era assim... Eu olhava para o lado e via que eu era única com seu perfil, né? Diante de outros compositores e tal. E me remeteu muito a esse momento da floresta. Eu falei, poxa, eu fiquei imaginando uma árvore no meio da diversidade da Mata Atlântica, ou, sei lá, uma floresta de cedros ou de pinheiros, e de repente tem uma árvore exuberante, florida, no meio de um outro lugar que é diferente, assim. Dá para trazer um pouco essa reflexão do... Você se enxergando única num contexto ou de diversos, ou se esse contexto eram de muito semelhantes. A ideia aqui é quando a árvore, ela começa da semente, ela vai crescendo, ela vai florescendo, dando seus frutos. E ela tem a dimensão das outras árvores, né? Quem eu sou dentro dessa floresta cultural, ou dessa floresta artística, de tantas árvores... de tantos artistas, e além da arte também, claro, né? Porque todos têm a sua árvore. Sim. Eu acho que é um pouco do que eu falei também sobre essa questão, não de ser única, porque era a única opção, né? E não que eu seja a única, né, nessa floresta. Mas eu me vejo assim, pois é, né? como essa... Sim. De forma única, né? Mas eu me vejo dentro da cidade como essa árvore que foi plantada, que foi cuidada, que foi se desenvolvendo, cresceu. E hoje em dia está muito firme na cidade. Né? E está oportunizando um caminho, um olhar, né? Folhas, frutos muito bonitos, assim. Então, eu me vejo na cidade e a cidade me vê assim, dessa forma. Porque, junto com outras árvores que são semelhantes a mim, a gente fez uma floresta muito bonita.
de novo, né, nesse lugar dos editais, dessa questão da cota, essa questão da fala, essa briga por representatividade, né? Então, a minha semente, a minha árvore nesse momento, ela é muito assim, ela é muito representativa. Então, você, na cidade, Mogi das Cruzes, na região, um pouquinho já São Paulo também, você fala Valéria Custódio, ela é uma árvore que representa muita coisa. E ela é uma árvore que dá orgulho para a cidade. Fala, olha, temos essa espécie aqui, né? Ela já não está mais tanto aqui, mas ela é uma espécie que nasceu aqui, nativa, né? E ao mesmo tempo que eu olho para o lado, eu vejo, por exemplo, um Acme San, nessa caminhada, uma Mestre Elaine, que também são árvores, são espécies maravilhosas, né? E eu vejo muito assim, essa floresta, né? Essa floresta de alguns semelhantes. Infelizmente, ainda somos alguns, né? Somos poucos, assim. Você diz dentro das pessoas pretas. Pessoas pretas, pessoas não binárias, né? Pessoas lésbicas. A comunidade preta LGBT em Mogi, ela é muito específica, né? Tem uma luta muito grande ainda, porque é uma cidade muito complicada nesse sentido. Né? Então a gente tem uma luta muito grande. Então, a gente teve aqui também entrevistada a Dami. A Dami Alves, maravilhosa. Nossa, a Dami é uma querida, assim. Eu sou meio suspeita em falar. Mas ela traz muito essa representatividade da mina preta, né? Na vestimenta, no cabelo, totalmente. E é o maior orgulho. Então, quando eu converso com ela, e ela fala isso pra mim, ela fala, pô, Custódio, você representa muito, tal. E elas vão falando, e eu devolvo, sabe? Com o mesmo carinho, assim. Porque às vezes me incomoda um pouco, porque já chega assim, né? Tipo, nossa, representa muito, por conta dessa luta toda, dessa árvore que foi, né? Se desenvolvendo. Mas eu olho e falo, mas você também. Né? Não é fácil ser você, eu sei. Então, eu sei das suas dores, das suas lutas, né? Eu compartilho. Então, acho que eu olho esse jardim, né? Esse lugar todo florido, e eu vejo essas árvores maravilhosas, assim, em conjunto, formando esse cenário, né? Essa paisagem. Floresta. Então, acho que tem que ter mais, sabe? Só que a gente tem que cuidar, sabe? Desde da sementinha, plantar mais, plantar nas comunidades, né? Descentralizar um pouco também, né? E sair um pouquinho da Valéria Custódio também, que tem várias incríveis aí, várias pessoas maravilhosas, isso é importante. Esse material que a gente está fazendo também visa ser, além de um memorial dos artistas mogianos, ser também um material para ser levado nas escolas, para conhecer um pouco mais sobre o artista, além do artista. Isso também, é lindo, gente. O público do artista conhecer mais o artista, levar para as escolas, né? Porque a Sandra Viana, que veio aqui também, ela falou de um projeto que ela participou, que ela foi nas escolas e que depois voltou, depois de 6 anos ali, uma galera que virou MC, porque ela foi lá e valorizou a arte e viu nela que sim, que é possível ser artista. Olha que incrível. Então, que a sua história possa inspirar muita gente que vai ver na vida deles muito do que eles viram em você e falaram, pô, eu consigo, né? E às vezes, se não tiveram ali o empurrãozinho que precisavam ou alguma coisa que você seja essa força para que eles possam continuar. Sim, e é muito importante que a gente continue, né? Porque a história, ela é orgânica, ela vai acontecendo a todo momento, né? Então, é muito importante isso que vocês estão fazendo, né? Por isso que eu digo, por que estão fazendo, né? O que vai ser falado aqui? O que vocês querem dizer com isso? O que eu quero dizer aqui? Sim. Né? Porque para mim também é cômodo, né? Eu chegar em Mogi é super cômodo para mim, assim, agora, nesse momento. Falar, ok, lindo. E vou surfando na crista da onda até eu morrer, até eu passar. Tá lindo, já alcancei um lugar, assim. Mas eu não quero esse lugar, eu quero mais, né? Eu quero passar, eu quero que outras pessoas venham. E além. Vá pra inteiro. Só que eu também quero que outras pessoas venham. Ah, sim. Sabe? Sim. Eu não quero ser essa árvore, essa espécie exótica e uau, que incrível. Eu falo, não, vamos junto, tamanho da saída do tapeti, né? O que corta aqui. Enquanto a Mata Atlântica é diversa, né? Sim, exatamente, cada cara. árvore com a sua exuberância. Exatamente. E tem aquele conceito da árvore
e estou tentando lembrar em português, porque é uma coisa que eu aprendi na Índia, Sim. que é the hub tree, que é a árvore mestra, vamos dizer assim. São árvores que são árvores de um porte grande, né? Que elas se sustentam. E elas precisam, por exemplo, do cipó para poder se segurar, Olha. que se prendem nas outras árvores. Elas precisam disso porque, por ser muito grande, elas precisam das outras raízes das outras árvores embaixo também se unindo com a dela para ela também poder se segurar. Só que ela, por ser muito grande, para as que estão crescendo, ela é a sombrinha que faz com que o sol não acabe com aquele brotinho. Ela é aquela que e é comprovado, né, que as árvores, elas não só trazem os sais minerais da terra, mas elas também soltam para as plantas menores poderem se nutrir. Elas se comunicam. Às vezes pega a água lá do fundo. Pega a água lá do fundo e traz distribui para as outras. Então, quando você foi falando um pouco dessa sua missão, eu tive essa sensação. Porque a gente pode sim ser uma árvore bem forte e robusta que ajuda as outras árvores a crescerem. Só que isso também não nos tira do lugar de também receber e necessitar dessa ajuda e dessa rede. Sim, e não com tira de certeza. forma nenhuma o valor ou a beleza de cada outra espécie que está ao redor, porque somos uma floresta. Então, Exato. sem nenhum, né, assim, com toda a liberdade de ser exatamente tudo aquilo que você veio ser. Porque é exatamente isso que a natureza precisa, porque não há nada para além daquilo que foi criado, né? Exatamente. É muito legal isso que você fala, né? Só para complementar. É muito interessante esse podcast, inclusive, gente. Quero escutar todos, assim. Porque ele é uma questão muito maior, né? Mas eu sinto muita dificuldade também, quando eu tô conversando com as pessoas, de como é difícil a gente se ver enquanto comunidade. Enquanto floresta, né? Aqui, colocando dessa forma. Como é difícil eu entender que o que eu faço acarreta em muitas coisas. Sim. E como é difícil eu entender o quão grandiosa eu sou e me permitir ser, assim, né? Então, são coisas que... São conversas muito complexas, né? Da gente ter essa discussão. Desabrochar para isso é uma coisa linda, assim. Então, eu espero que as gerações que já estão e as que vierem, a gente consiga ter essa conversa, né? De desabrochar de uma forma um pouco mais... Ok, isso pode ser tudo, mas olha ao seu redor, né? Um grande coletivo, né? Uma grande floresta, realmente. Então, viva! Especificando um pouquinho a tua fala, qual é a sua visão para impactar essa realidade através da sua contribuição no mundo, né? Através do teu trabalho, através dessa tua jornada? A minha visão... Como você... Como você percebe que você pode contribuir, como pode ser essa tua contribuição para essa transformação, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, Silvinho, eu acho que me desconstruir e entender que o meu olhar, ele está sendo colocado para um coletivo, sabe? A minha... Não só como uma mulher preta, mas como um ser humano. Sim. Sabe? Tem muitas coisas. Claro que tem esse recorte muito poderoso, muito forte. Mas a minha visão é: eu sou parte de um todo. Dentro de uma pessoa, um ser. A minha visão não é mais mono. Eu não existo sozinha. Tem muita coisa. Então a minha contribuição no mundo é: estou aqui. Eu tô aqui pra você, pra você, pra você, pra você. Se eu souber, eu ajudo. Se eu não souber, a gente vai descobrir junto. Não tem mais isso pra mim, né? A Valéria é isso, a Valéria... Não, a Valéria faz parte de um grande coletivo. E a minha visão de mundo é coletiva. Porque eu descobri que eu não existo sozinha, eu não me formei a Valéria Custódio sozinha, eu não formei na faculdade sozinha. São coisas que acontecem, são orgânicas, né? E eu acho que essa é a minha visão, sabe? Eu acho que... Eu sou muito jovem ainda. Então, às vezes eu fico falando coisas, parece que eu tenho 47, 50, 60. Já vivi muita coisa. Sim. Mas não é Transparece, isso. né? Essa maturidade. Mas são coisas que eu me permiti ouvir. Essa é a grande questão. Eu falo muito, vocês estão percebendo muito.
Só que as pessoas que foram passando pelo meu caminho, com a maior sutileza, elas foram sempre falando uma coisa pra mim. Você precisa ouvir, você não ouve. Eu sempre achava que eu sabia, porque eu sabia cantar, achava, canto muito bem, tudo vai abrir, vai abrir, vai abrir. Eu era muito egóica nesse sentido. Aí a vida vai ensinando, vai te mostrando. E eu entendi que eu não era sozinha. Né? A Valéria Custódio é um ser, mas antes de ser a Valéria Custódio, eu sou a Audrey Valéria Custódio Silva. Eu vim de alguém, eu vim de uma mulher aceitou me trazer para esse mundo, né? E junto com um coletivo, com uma comunidade, ela me criou. E a visão dela, de forma, minha mãe, muito simples, né? Me ensinou isso e a vida inteira eu não estava conseguindo entender. Mas a minha visão é essa, sabe? A minha visão é, eu não sou só, eu não sou única. Eu preciso entender que enquanto eu não viver em comunidade e abrir esse olhar, não vou chegar a lugar nenhum. Não adianta ter Grammy, ter isso, ter aquilo, R$1 bilhão todo dia. Isso, para mim, é muito... Por isso que eu falo da espiritualidade. Isso aí, né? Somos o todo, Exatamente. Aldo, Qual o seu bioma? Que comunidade você pertence? Como você se percebe nisso? Fazendo esse... Nossa, que pergunta interessante. Eu pertenço a muitas comunidades, assim. Eu não me vejo em uma comunidade. Eu sou de muitas tribos, eu tô sentindo isso. Mas eu diria que eu sou da comunidade que quer aprender. Maravilhoso. Eu não sei nada, não sei nada. Eu quero aprender. Se tiver uma comunidade que quer aprender, me coloquem nela, porque com certeza tamo junto. eu vou me encaixar. Chave de ouro, né? Tamo junto. É isso. Eu não sei nada. Eu sou da comunidade aprendiz. Comunidade Começando aprendiz. a dizer isso, assim. Então bora, vamos nessa. Sim, quero aprender todo dia. Foi uma Maravilha. satisfação receber. Dava pra gente continuar, mas A vontade era que o pessoal tá Vontade empolgado. essa é só a primeira Chega. edição. Terão outras, Teremos. muito bonito. Nossa, Projeto que muito prazer, bonito. né? E podemos Uma desdobrar isso felicidade. também que foi feito aqui. Eu certeza. espero que isso seja levado, né, adiante para que mais pessoas Sim. possam ter essa dimensão mais profunda Sim, do que projeto é muito bonito, com certeza. Eu imagino artístico. Muito você numa obrigada. próxima, talvez não tão breve, mas um pouco mais pra frente, vindo junto com a Tracy Chapman aqui fazer Nossa, meu sonho. trazer aquela cantado, parceria, meu né? sonho. Aquela parceria que vai rolar. Não, eu tô querendo fazer uns dress e tal, mas eu falei, não, cara, tem uma coisa antes, Valéria, não é assim e tal. É tanta admiração que a gente quer ficar igual pessoa, né? Mas é porque eu gosto muito, né? Mas quem sabe um dia, né? Tanto na adolescência. O universo sabe de todas as coisas, né? É isso aí. Então, Maravilha. gratidão. Gratidão. Viva! Nossa, Aniversário Valéria, muito Muito obrigada. linda. Obrigada mesmo. Maravilhosa. Uma Esse felicidade. foi mais um podcast Árvore Árvore Musical, uma Musical. realização EMAN e Grupo Árvore Musical. Gratidão. Obrigada, gente.